Olá! Hoje nós vamos bater um papo com o Celso, da Márcio e Celso Decoração, sobre decoração em igreja. Tudo bom, Celso? É prazer estar com vocês. Obrigada. Celso, existe um padrão para escolher a decoração na igreja? Não existe um padrão, existem limites. Está numa igreja, você tem que ter muito cuidado para, vamos dizer assim, não fazer com que uma decoração suntuosa não vire alegórica. Isso é muito perigoso, a gente tem que tomar muito cuidado. Assim como tem que tomar cuidado com o outro extremo. O clean, o leve, o elegante não virar pobre. Tem que trabalhar dentro desses dois limites. Não tem um padrão, não. Vamos buscando fatos, buscando saídas, buscando coisas novas ao longo do tempo para tentar mudar alguma coisa. Não é uma tarefa fácil, né? Porque a igreja tem algumas limitações que a gente tem que seguir, o tamanho da nave, se ela é estreita, se ela é larga, o que eu posso pôr ao longo dela. Mas não tem um padrão definido. Tem respeitar alguns limites. O branco será sempre a melhor opção de cor para escolher as noivas? Sim, em função do fato que hoje os casamentos têm todos empurrados para os finais de semana, né, com essa questão de trânsito, do vídeo, enfim, uma série de elementos que fazem com que todo mundo queira casar no sábado ou na sexta. Nesses dias, invariavelmente, tem mais de uma noiva, não é uma só. Então o branco acaba sendo uma escolha bem equilibrada, a não ser que as noivas, 2, 3, tenham um determinado gosto muito próximo, de repente entrar com um tomzinho, um cor-de-rosa, um amarelinho, mas via de regra o branco é a alternativa mais sensata para se trabalhar no universo de 2, 3, 4, 5 cores. E quanto a passadeiro, a gente fala em cores claras. Você acha que fica comprometido o uso, dependendo do número de casamentos? A gente pode seguir a cor clara, que é uma tendência ou não? Olha, em princípio, o fato de usar claro não quer dizer que vai sujar. Depende muito do tecido que você vai usar. Quando você pega um veludo claro, ele tende a marcar. Você pega um tecido adamascado, um tecido que tem um movimento, ele tende a, vamos dizer, qualquer eventual detalhe, manchinha, uma coisa que ocorra durante uma cerimônia, você consegue corrigir para a próxima. Então não é uma questão inegociável. Depende da circunstância, dá para usar sim tom claro. Mesmo porque em algumas igrejas você tem uma nave muito estreita, então o tom claro me dá uma noção de amplitude, me dá um pouquinho mais de possibilidade de trabalhar com um volume importante de flores sem ficar pesado. Uma nave estreita com tom escuro, você colocar muitos elementos, fica pesado, então é uma alternativa. Vai depender do tecido, vai depender da circunstância, vai depender da época do ano. Você pega uma época em que é final de ano, em que você tem tese, uma quantidade de chuva, enfim, das pessoas estarem com o calçado mais molhadinho. Mas mesmo assim, você antes da pessoa entrar na nave, quem vai entrar, né? O padrinho, de novo, o pai, tá todo mundo bonitinho, ninguém vai lá com o sapato sujo, né? Mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Mas não é inegociável, dá para usar um claro em algumas circunstâncias, respeitando alguns parâmetros como tecido. E ainda falando de passadeiras, ainda na linha da passarela de espelho. Essa é uma dica, a bola da vez. É a bola da vez. Né? Essa daí existe muito mito, muita mentira, muita inverdade, por gente que ou não está qualificada a fazer ou não quer, então coloca problema. Mas ela, fazendo direito, você trabalhando com placas de vidro temperado, você trabalhando com uma estrutura por baixo para que esse elemento, essas placas que vão se juntando, fiquem bem assentadas, o risco é muito pequeno. Ela não é inteiriça? Não. Nem poderia ser, seria totalmente inviável. É um Lego. Você vai montando placa a placa, do começo até o fim da nave, e você tem que trabalhar com algumas especificações técnicas. Né? Por exemplo, a minha, ela tem um suporte comprovado pelo fabricante de suportar 420 kg por metro quadrado. Nossa! E mesmo assim, eu já fiz esse teste, inclusive eu coloquei camada de tijolo de um lado, outra de outro, ela tem 1,40 m
altura, e subi. Só nos dois lados a folha. Ela envergou, mas não quebrou. E além disso, quer dizer, eu não faço isso na igreja, evidentemente. Eu coloco uma placa de madeira revestidinha com um carpete por cima e por baixo é um plástico, chama-se EVA, para compensar qualquer pequeno desvio que haja nos pisos. Então aquilo, uma vez colocado, uma vez assentado, pode sapatear, pode pular, pode fazer a chance, a não ser que alguém venha, né? Uma trepadinha, vai quebrar. E mesmo assim, no meu caso, vamos admitir que um dia quebre uma placa, tiro a quebra e põe outra. Mas nunca tive isso, então quer dizer, muito improvável de socorro, é que é chato, vai ficar falando, não existe 100%, né? Com 99%. Então, além de linda, ela é segura. A segura, e outro mito, a questão de escorregar, ela é como um piso normal, o piso do Sion, a capela do colecion, que a gente normalmente não usa passadeira. Então, escorregadio, quanto mais ninguém fica correndo. É assim, é lógico, é natural que haja uma surpresa, um cômodo inicial, mas nada como você dar elementos para as pessoas terem a segurança de que aquilo é um risco igual a passadeira impossível. É o risco de qualquer coisa na decoração. É muito pequenininho a possibilidade de dar um erro, de acontecer algo. E de toda forma, no meu caso, a gente está lá o tempo todo para cuidar disso. Então, eu estou cuidando de tudo e cuido de tudo que seja a passadeira, uma vela acesa, uma flor que quebrou o carro, enfim. O risco é igual a todos os outros elementos que compõem a decoração. Celso, e as noivas do dia, elas têm muita dúvida no mesmo dia, elas têm que concordar com a decoração ou tem algum item que pode ser exclusivo, que dá para colocar diferentes? Assim, via de regras, tem que concordar. Eu vou sempre neste objetivo. Mas às vezes, um outro detalhe, um barradinho, o fato de ter vela no casamento e não ter no outro, coisas de pequena monta, coisas que você pode mexer, assim, uma questão de alguns minutos, 2, 3, 4 minutos, mas 5 seria um exagero. Você trocar ou tirar alguma coisa é possível, mas na essência, assim, exatamente, os casamentos são na sequência, o convidado de uma está saindo, da outra já está chegando, se aquela uma atrasou um pouco mais, da outra já vai estar lá esperando acabar. Então, quer dizer, é muito complicado a gente, como profissional, ficar mexendo de forma intensa naquilo que já está pronto. Eu vou sempre em busca de não. Vamos fazer uma coisa que todo mundo fique feliz. Mas se um outro detalhe não tiver jeito, aí a gente compõe. E assim, numa última análise, a gente acaba por... Eu, né, como profissional, acabo por bancar uma eventual troca, um detalhezinho que tira de uma para outra. Também tem que pensar o seguinte, essa mudança não dá para ser na do meio. Tem 3 noivas, a do meio quer uma coisa, a primeira e a última querem outra. Eu não posso tirar e depois voltar. Então tem que ter toda uma logística. A noiva, por exemplo, a última noiva quer algo mais ou algo menos, a gente compõe, aí dá para mexer. Mas caso, ou então só a primeira quer aquilo, as outras não. Então quer dizer, é negociável ou são negociáveis alguns pequenos itens, dependendo da circunstância, como vai ocorrer aquela cerimônia daquela pessoa e que é algo diferente. Celso, como você ajuda as noivas para evitar esses atritos? Eu acho que é tenso esse momento, né, da escolha da decoração, são muitas noivas que não se conhecem, tudo isso. Como tem você com a sua experiência? Nunca se viram com nunca se viram diferentes, estilos, tudo isso. Como que não, é assim, no primeiro momento é complicado. Não é complicado, no primeiro momento surgem os impasses. Mas eu, como profissional, tenho a obrigação de esclarecer, de colocar algo que elas se sintam felizes. Quer dizer, eu como profissional também não vou me sentir nada bem se uma noiva ficar de cara feia. Nossa, eu não vou ficar feliz, eu não vou conseguir fazer um evento em que eu sei que uma noiva não está feliz. Não vou. É melhor eu não fazer. Mas é muito difícil isso acontecer. Há algumas divergências, a gente tem que lapidar esse gosto de cada uma para que todas fiquem felizes. Eu, mais uma vez, como profissional, tenho essa obrigação. Eu vou até o ponto em que eu acho que dá para ir
E também tem uma coisa, né? A gente tem que contar com o bom senso das partes, né? Às vezes a noiva tem que ceder de um lado, a outra do outro. Eu, vamos dizer, comando essa negociação. Então, olha, esse aqui é o gosto dela, mas a gente em contrapartida faz aquilo que é o gosto dela. E aí a gente compõe, pegou um pedacinho de cada. Num primeiro momento, isso é bem aflorado. Depois, numa conversa, num bate-papo, de uma ceder um pouquinho para outra para aquela uma, elas vão compondo, via de regra vão compondo. Isso porque não tem alternativa, né? Acho que às vezes é difícil também quando uma tem mais verba do que as outras. Às vezes acontece isso, também. Então, também às vezes quer investir um pouco mais. Bem lembrado. E às vezes a outra parte, aqui vai, vamos dizer, tem menos condição, se sente uma situação chata de uma aceitar, falar, não, eu pago mais. Eu preciso aceitar o que ela quer. Né? Então, faz parte também disso que eu lhe falei, essa às vezes eu mesmo sugiro, quando eu sinto algo que eu consiga tirar delas, que olha, se eu mexer nesse ponto, essa vai gostar e essa também vai achar interessante. Eu mesmo proponho alguma coisa nesse sentido até. Já que, olha, teu sonho é esse, né, você custa X, por que você não faz assim? Vamos fazer o seguinte, quanto deu o nosso total? Você paga um pouquinho mais, você um pouco menos, você fica feliz, ela também? E aí compõe. Não é uma tarefa muito fácil quando não tem bom senso. Mas quando tem bom senso entre as partes, quando a noiva entende que ela está casando num dia que ela tem que dividir. Você quer tudo? É você só. Vai dar tudo. Né? Se você quer tudo numa proporção muito grande, é melhor que você faça sozinha. Exato. Então tem que compor. Olha, é muito improvável não ter sucesso nisso, viu? Eu busco mesmo, vou em conta, tento de tudo, até em questão de valores. Tem noivas que, em algumas partes, eu, da minha parte, faço porque a parte dela seja um pouco menor. Eu abro mão de um pedacinho, daquela, sei lá, 1/5 de 5 noivas, essa uma está dando um probleminha porque já passou do limite dela, eu abro mão, às vezes, da minha parte para poder viabilizar para todas. Aí um pouco menos, mas todo mundo ficou feliz, a coisa aconteceu. Não é uma tarefa fácil, mas assim, primeiro é obrigação, não tem como, eu estou nisso, eu tenho que compor. Eu quero pegar aquele evento, eu tenho que compor com essas 3, 4, 5 noivas, se houver. E às vezes, não é só em 3, 4, 5, às vezes uma, não dá problema. Nem ela sabe o que ela quer direito. Então você tem que clarear aquela ideia para poder ver, vamos fazer isso, fica tranquila, você vai ficar feliz. Não é uma tarefa fácil, mas tem que fazer. Hoje eu tenho visto muito as noivas se reunindo antes nos grupos, pelas redes sociais, alguma coisa pelos telefones, para conseguir, antes de chegar no decorador, já ter uma discussão. Isso ajuda. Eu gosto disso, eu gosto ou não. Quando esse processo está sendo feito com um mínimo de, como é que eu posso colocar, um mínimo de possibilidade que aquilo dê certo, é legal. Mas normalmente não, viu? Elas chegam com sonhos, por exemplo, ela chega com um sonho, hipoteticamente, um sonho de uma imagem que elas viram em algum lugar de 20, e ela só tem 10 para passar. Já complicou. Porque a imagem não fala quanto foi. Né? Exato, elas idealizam. A noiva não tem obrigação nenhuma de saber. Ela me mostra às vezes imagens, eu falo, nossa, tá linda. É uma decoração que eu sei que vai custar muito mais do que o que elas querem pagar. Então, o que eu tenho que fazer é trazê-las para a realidade, seja qual for. Ou a questão valor, ou a questão viabilidade. Por exemplo, se uma noiva sonha numa nave estreita, pega uma igreja São José no Jardim Europa, nave estreitinha e ela não abre. Os bancos são colados, são unidos uns aos outros, você não tira do lugar, é aquilo. E ela quer coluna, ela quer vaso, ela quer elementos ao longo, ela vai passar de lado, ela não vai entrar. Ela vai entrar de ladinho. Vai entrar sozinha. Então eu tenho que mostrar, olha, isso não dá, isso não funciona. O que funciona é assim, assim, assim. Então a obrigação da gente é lapidar esse sonho. O grande problema, sabe qual é? É quando num grupo de 5, vão 3, ou vão 4, não vão todas. E aquela uma que não foi, ela exatamente não queria aquilo que foi acordado. Então aí você começa do zero. É dramático. Quando estão todas juntas, não importa se elas já viram antes, se elas estipularam alguns parâmetros, eu junto, eu consigo trazê-las para real, mostrar o que é, e aí sim a gente chegar numa composição. Mas o problema não é nem o fato de se reunirem antes ou não, é o fato de não estarem todas.
isso é dramático. Isso até me desestimula às É vezes. uma boa dica, né? Com certeza. Sem Você dúvida. tentar. Mas porque em algum momento vão ter que estar. Ou então, já vi também vários acontecerem, a noiva delegar para as outras a solução. Uhum. As outras passam o Eu WhatsApp, não posso na ir, hora, mas mandam você- uma imagem, mais uma, olha, vai ser isso. Não, tá ótimo. Eu tenho feito muito assim, Uhum. tenho acertado com muitas noivas que eu não conheço. Dos grupos de 5 eu conheço 3 ou 4 que estiveram comigo. 2 ou 1 não foram. E aí elas delegam para as outras a solução. Aí tudo bem. Uhum. Agora o duro é quando não. Ou então numa reunião com 5. 2 chegam na hora, uma chega 20 minutos depois, a outra chega 45 e a outra chega na hora que tá todo mundo indo embora. Você tem que falar, sabe, é desgastante. Mas faz parte, eu acho que isso é o nosso processo do meu trabalho e eu tenho que conviver com isso e administrar da linha do possível. Mas é muito chato isso, porque você deu toda a especificação, tudo, e lindo. Aí começa tudo de novo. Você pensava que não ia mais, ela chegou uma hora atrasada e quer saber tudo. Não concordo. Tem que concordar. E o prazo para começar a ver a decoração de igreja? Porque normalmente as igrejas liberam o nome, né, das outras noivas com 6 Olha, isso tem mudado. As antecedência. igrejas fariam 3 meses, a igreja faria com 4, com 6. A antecedência é fundamental. É melhor, né? Nossa, muito melhor. É assim, no meu caso, que não pego um número muito grande de eventos, pego no máximo 2 eventos por dia, não dá, não quero mais fazer um número maior, é fundamental isso, né, que eu tenha essa tranquilidade. Até por conta de, primeiro, você ter a data. Uhum. Segundo, valores, você tem intenção de dividir por um prazo maior. Então, a antecedência, eu falo isso para mim, a antecedência é ouro. Agora, depende das Depende das circunstâncias, se a igreja permite. Eu tenho visto e trabalho para isso nos bastidores, nas conversas que eu tenho com o pessoal da igreja, que eles têm que liberar antes, para não ficar muito perto, para não causar, até por conta de... Pode ser organizado. E elas ficam ansiosas, em né? todos os aspectos. A ansiedade nesse momento é muito Exatamente. legal. Não, É um todos. item tão importante no casamento para elas. E Todos os aspectos. quanto antes puder ver. Fundamental. Mesmo porque as igrejas, via de regra, não tem que marcar por um ano, às vezes mais de um ano antes. Mas Por que não cuidar do resto também? Né? é verdade. Então, tem que ser. Aí tem uma série de coisas, os mandos acabam ficando também, tem um outro aspecto, o pessoal fica preocupado em fechar com muita antecedência. A gente vê notícias de toda hora de gente que Sim. sumiu. É. Sabe, isso gera uma insegurança também. Então eu entendo que elas também ficam pisando em ovos em alguns aspectos, mas pela normalidade, um trabalho legal, você ter tempo de elaborar uma coisa legal, a antecedência é espetacular. Muito obrigada, Celso, pela sua disponibilidade. A gente adorou. Prazer estar com vocês. Muito Contem comigo. Obrigada. Até a próxima. Tá certo.